transmissão, mas não é pra transmitir, é pra gravar, porra. Você toma cuidado, hein? Ai, mano, ai, que merda é essa, mano? Essa porra desse novo Teams que não serve pra nada. Para a transcrição, tá. Tá bom, beleza? Vou ver se tá apenas... Tá gravando, então, beleza. Depois eu corto esse primeiro pedacinho, tá? Aham. Tô xingando. Tá. Boa noite. Agora, hoje a gente vai abordar sobre... Pera, rapidão. Você tá só com custo? Jesus Cristo. Jesus, Jesus, Maria e José, quem vai poder ajudar, viu? Quem tinha ficado com o patrimônio? O Cauê, né? É o Cauê. Ih, caralho, né? Te falar também. Não, Enfim, mas tudo bem. a gente pode falar um pouco do patrimônio. Cadê? Onde que está o patrimônio aqui, Jesus Cristo? Patrimônio líquido, né? Não dá pra falar, só quero saber mesmo pra não ficar aquele silêncio, tipo, ai, que é a vez de quem falar. Tá, deixa eu gravar, Aham. senão o vídeo vai ficar muito longo e vai demorar o da hoje. Bom, boa noite. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre a auditoria, em específico sobre o patrimônio, o resultado e eventos subsequentes. Bom, o que seria um procedimento de auditoria? São um conjunto de técnicas que permitem a obtenção de evidências para fundamentar a opinião do auditor, dividindo isso em teste de observância ou testes substantivos, que podem variar de acordo com o auditado ou as circunstâncias da auditoria. Então, todos os testes, todos os pré-requisitos que uma auditoria vai levar em consideração para auditar um cliente específico, ele vai sempre depender do ramo do cliente, o cenário da auditoria e assim por diante. Então, não tem digamos assim, um manual já de como seria. Bom, vamos seguir. Primeiro a gente vai abordar como que funciona a auditoria do patrimônio, né? O patrimônio líquido, ele é todo baseado no CPC 00, que diz como ele deve ser apresentado e tudo mais. E dentro da auditoria do patrimônio líquido, a gente verifica a precisão de alguns saldos das contas. Então, do capital social, se as contribuições dos sócios, acionistas e registro de ações e cotas emitidas estão de forma correta, se as reservas de constituição de capital e futuros aumentos e lucros também estão corretos, e os lucros obtidos acumulados, distribuição de lucros e dividendos. Isso são contas que uma auditoria do patrimônio vai levar em consideração a fim de averiguar. Lembrando que a auditoria não é uma perícia, então a gente não está aqui para procurar erro, a gente está aqui para tentar validar a integridade da contabilização do nosso cliente em questão. E dentro do procedimento para o patrimônio líquido, a gente faz alguns procedimentos que têm a finalidade de averiguar a integridade, né? Então, se as ações ou títulos de propriedade de capital social foram adequadamente autorizados e emitidos, se toda a norma contida no Estatuto Social, nas obrigações sociais legais foram cumpridas, se foram utilizados os princípios de contabilidade geralmente aceitos em base uniforme, determinar se há existência de restrições e uso de contas patrimoniais e determinar se o patrimônio líquido está corretamente classificado nas demonstrações financeiras e se as divulgações cabíveis foram expostas em notas explicativas. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração quando a gente vai auditar um patrimônio, né? Sempre ter esses parâmetros. E levando em consideração sempre o CPC 00, que é o CPC de apresentação do patrimônio. Agora a gente vai abordar um pouquinho sobre a auditoria do resultado. A auditoria do resultado envolve a verificação de contas de receitas, despesas e custos. As contas de receitas, a confirmação da existência e adequação das receitas registradas, conhecimento no período, despesas, a revisão de despesas operais e não operacionais, assegurando que foram contabilizadas corretamente. Você quer abordar custo, Beth? Pode ficar à Sim, vontade. então, a auditoria de custos, ela vai verificar o objetivo principal, né, da auditoria de custos é a precisão e integridade e conformidade dos registros e relatórios dos resultados de verificação, né, sobre esses registros contábeis, porque a verificação desses custos, elas devem ser feitas e calculadas, registradas e de acordo com as normas contábeis, políticas internas da empresa, os regulamentos e objetivos, eles têm que estar de formas, digamos assim,
tudo esteja corretamente, né? E também nos livros contábeis, elas têm que estar corretas. Então, dessa forma, os custos, ele tem que ter, tem que garantir que a empresa tenha registros contábeis precisos, né, conforme as normas contábeis e regulamentações. E para melhorar a eficácia desses registros, o custo, por sua vez, ele suporta uma melhor tomada de decisões e contribui para a saúde financeira operacional da empresa, né? Uhum, Então, a, esses custos, ele tem que ser eficaz e identificar se existe algum desvio entre os custos reais da empresa, né, entre os orçamentos que foram feitos, e dentro dessas correções que o custo que deve ser feita, identificar também se houve alguma redução de custos na empresa. Então, tem que haver uma, digamos assim, uma avaliação correta do que está acontecendo, né? Então, eu acredito que nessa relação de custos, as tomadas de decisões, elas têm que ser precisas também, conforme a administração da empresa, ela deve tomar decisões estratégicas a respeito disso, né? uhum. Então, ela deve revisar e testar os controles internos relacionados aos registros e à alocação de custos, assegurando que sejam robustos e funcionem corretamente, né? Então, acredito que a receita da empresa, em relação aos custos, ela tem que ser muito bem apurada, né? Uhum. Perfeito. E nesse caso, a gente tem alguns procedimentos que a gente usa para poder fazer todos esses procedimentos que a Beth está abordando para a gente. Ela está falando sobre a integridade sobre o custo, receita e despesas que uma empresa tem que ter dentro do resultado dela. Então, a auditoria com foco nas contas de resultados analisa as receitas e despesas do período que tem como principais finalidades. Determinar se todas as receitas, custos e despesas atribuídos ao período são devidamente comprovados e contabilizados, como a Beth já abordou anteriormente para a gente. Se todas as receitas, custos e despesas não atribuídos ao período ou beneficiem exercícios futuros estão corretamente diferidos, se custos e despesas estão corretamente contrapostos a receitas devidas, ou seja, se estão lançados de forma adequada dentro da contabilidade, se todos estão contabilizados de acordo com o princípio de contabilidade geralmente aceito em bases uniformes, ou seja, seguindo sempre os parâmetros do CPC 26, que é o CPC que aborda a apresentação de demonstrações contábeis, e determinar se as receitas cujos despesas estão corretamente classificadas em demonstrações financeiras, e se as divulgações capíveis foram expostas em notas explicativas. Então, o que a gente não vincula dentro do resultado, a gente tem que trazer também em notas explicativas. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os procedimentos de eventos subsequentes. Os eventos subsequentes, como o próprio nome já diz, são aqueles que ocorrem após a data do balanço, mas antes da divulgação das demonstrações contábeis. Eles podem ser favoráveis ou desfavoráveis e podem ter um impacto significativo no resultado financeiro e patrimonial da empresa. O CPC 24, ele apresenta alguns exemplos de eventos subsequentes que eles dividem em duas categorias. Perdão. Eventos que originam ajuste nas demonstrações contábeis são aqueles que alteram os valores reconhecidos nas demonstrações contábeis, como a descoberta de um erro ou a ocorrência de um evento que afeta a estimativa de um passivo, e o outro tipo são eventos que não originam ajuste nas demonstrações contábeis, mas não são significativos. São aqueles que não alteram os valores reconhecidos nas demonstrações contábeis, mas são importantes para a compreensão do resultado financeiro e posição patrimonial da empresa. Então, nesse caso, o CPC 24, ele aborda dois parâmetros para a gente, para que a gente possa estabelecer diretrizes para o reconhecimento e divulgação correta de eventos subsequentes dentro de dentro de uma auditoria, né? E os eventos, os eventos, eles são
Como eu já tinha falado anteriormente, aqui a gente está trazendo alguns eventos, alguns exemplos. Então, eventos ou condições que já existiam antes da data do balanço. Então, nesse caso, pode ser um acordo de fusão, uma incorporação ou uma cisão que já estava em negociação antes da data do balanço. O balanço, isso já estava sendo negociado posteriormente, só que anteriormente, só que ainda não tinha sido 100% decidido. E outro exemplo também é um dano ambiental significativo que já estava ocorrendo antes da data do balanço, mas que não havia sido detectado de, de forma completa. E o outro exemplo dos outros eventos ou condições que surgiram após a data do balanço, né, são aqueles que ocorrem depois do balanço, mas não eram, após, aqueles que ocorrem após a data do balanço, mas não eram conhecidos ou esperados pelos responsáveis da elaboração das demonstrações contábeis, e os eventos não originam ajustes contábeis, mas devem ser divulgados em nota explicativa. Então, no caso, um exemplo, a inundação ou incêndio que causam distribuição de bens do ativo mobilizado para a de produção. Um exemplo claro que a gente está tendo agora no Sul, bem provável que muitas empresas que são auditadas de lá vão acabar sofrendo consequências e automaticamente vão ter que ter eventos subsequentes pelas catástrofes que a gente está vendo que está acontecendo lá, devido ao clima, que são coisas que são imprevisíveis. E outro exemplo também de um evento desse tipo é quando a queda do valor do mercado de investimentos. Então, a queda do valor das ações cai no mercado, apesar de não alterar, tem que ser divulgado em nota explicativa. A divulgação dos eventos subsequentes é uma exigência legal e ética. E então é basicamente uma obrigação. Então, para as empresas determinarem o que é um evento subsequente que se deve ser divulgado, é necessário realizar uma análise da sua relevância considerando três fatores: o impacto do evento na situação financeira da empresa, o impacto do evento na imagem da empresa e o impacto do evento na continuidade da operação das empresas. Se qualquer um desses pontos for abordado e for significativo dentro, é fundamental que esse evento subsequente ele seja divulgado, e sendo que é muito importante garantir a transparência e qualidade das informações. E a omissão de eventos subsequentes é sim considerado uma fraude. Bom, muito obrigada pela atenção. A gente tentou ser mais breve possível, porque apesar de ser um assunto bem importante, não é um assunto muito amplo, a gente não tem muito o que falar. A gente tentou ser mais breve possível, e aqui nossas referências, onde a gente trouxe todas as informações. Muito obrigada e boa noite. Boa noite, gente. Obrigada. Até a É próxima. isso. Até. Deixa eu parar a gravação aqui. Cadê? Gravar para a gravação. Ai, eu não gostei não.